A paz do Senhor Jesus a todos. Venho mais uma vez nesta madrugada compartilhar com os irmãos esta palavra que se encontra no livro de Marcos 5:1, o tema o endemoniado curado. Eu mais uma vez, irmão, quero agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã para trazer essa palavra, compartilhar com os irmãos. Onde você estiver, que Deus possa falar poderosamente ao teu coração. E nós vamos falar hoje sobre esse homem que estava oprimido pelo inimigo. Bom, para começar, eu quero, irmão, voltar um pouquinho no texto anterior que fala sobre a tempestade. Nós sabemos que há uma luta muito grande no mundo espiritual, irmão, que muitas das vezes algumas pessoas não conhecem. Uma batalha espiritual. No livro de Efésios 6:10, a palavra do Senhor vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar forte, firme, contra as astutas ciladas do diabo. Para quem não sabe, o mundo espiritual, meu irmão, minha irmã, ele é real. E muitas pessoas não sabem disso. Por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne nem de Efésios 6:10, mas contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então, para começar a falar para você sobre esta palavra, eu preciso explicar para você qual é a batalha que você tem enfrentado no dia a dia, porque muitas das vezes nós achamos que estou enfrentando uma luta, enfrentando uma batalha, alguém tem se colocado contra a minha vida, no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu casamento, na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, e às vezes você pensa que está lutando com pessoas. Mas na verdade, irmão, há um mundo espiritual paralelo a esse, a qual o diabo está tentando destruir vida, destruir lar. Porque o foco do inimigo é destruir vida. Esse é o foco do nosso adversário. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele vai escrever ali para nós nos revestir do poder de Deus para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no livro de Daniel 10:12, vai falar sobre a batalha espiritual de Daniel quando Deus ele começa a orar, pedir a Deus, e no primeiro momento Deus ouve a oração de Daniel, Deus ouve o clamor de Daniel, mas o rei da Pérsia, o diabo, ele se coloca de frente do anjo que Deus tinha ordenado para trazer a bênção de Daniel. E agora Deus precisa mandar o arcanjo batalhar para que o anjo viesse passar com a bênção de Daniel. Então você vê aí a batalha espiritual travada no reino espiritual aí e na região celestial. Então, às vezes você está clamando, pedindo uma vitória, pedindo uma resposta e você não alcança porque o inimigo ele tem lutado para tentar parar, impedir o anjo do Senhor de chegar com a tua bênção. Então, por isso que nós precisamos persistir, continuar orando, não desanimar, ter fé que a bênção ela vai chegar. Daniel não desistiu, no primeiro dia ele orou, ele ficou 21 dias clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, e a bênção dele chegou. Não é diferente. E nesta manhã, nós vamos falar do Gadareno, mas nós vamos aqui um pouquinho no livro de Marcos 4:35, vai falar da tempestade. Para chegar até o Gadareno, o próprio Jesus, ele está pregando do outro lado, e ele sobe num barco,
E ele fala, vamos, né, para Gadara. A cidade é a província do Gadareno. Eu vou ler para você aqui o texto de Marcos 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província do Gadareno, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeia os podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas das vezes preso com os grilhões e cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Bom, então nós vemos aqui o rapaz que vivia na cidade de Gadara. E ele leva o nome de Gadareno porque ele estava em Gadara, endemoniado de Gadareno. E Jesus, para chegar até Gadara, ele estava pregando do outro lado, como eu já disse, ele entra no barco, ele fala, passamos do outro lado. Ele tinha um propósito lá do outro lado. Um propósito de libertar um homem que estava oprimido pelo inimigo. Como eu já disse aqui, a luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades. Como eu já enfatizei aqui, nós estamos vivendo num mundo a qual tem um mundo espiritual paralelo a esse, a qual os diabos, os demônios são velozes a serviço de Satanás para destruir vida. Bom, e eles, junto com Jesus e alguns barquinhos, também junto com ele, e o barco que estava Jesus, eles vai passar do outro lado, só que um vento contrário no meio do mar se levanta. A tempestade se levanta. E eu entendo com essa palavra que quando Deus tem um projeto na nossa vida, o inimigo vai tentar nos parar, como eu disse sobre Daniel. Daniel que orou 21 dias, mas Deus atendeu, mas o inimigo tentou impedir a bênção dele. Então Jesus ele tinha o desejo no coração de ir até em Gadara, porque ele sabia que algo ele teria que fazer em Gadara, ele tinha que libertar aquele homem. Só que o vento contrário se levanta. Muitas das vezes Deus tem algo para a tua vida, Deus tem uma bênção para o teu lar, para a tua família, só que o vento contrário se levanta tentando impedir a tua bênção, tentando impedir a tua vitória. Mas eu tenho um recado de Deus para você nesta manhã. Uma profecia, e essa não falha, meu irmão, que é a palavra. Que quando você está com Jesus no barco, quando Jesus está no barco, fica tranquilo. Pode vir tempestade, pode vir vento contrário, mas o Senhor Jesus ele se encarrega de te libertar dessa situação. O Senhor Jesus ele se encarrega de operar na tua vida. Ali estavam no barco os discípulos com Jesus e quando eles se deparam com aquele vento, com aquela situação, eles entram em desespero. Eles falam, meu Deus, nós vamos morrer, nós vamos afundar. E eles lembram que Jesus estava dormindo na proa do barco. E quando eles lembram, eles vão despertar Jesus e vai perguntar para ele, o Senhor não se importa que padecemos? O Senhor não se importa que a gente morra aqui no meio dessa tempestade? E Jesus, ele desperta e ele diz, acalma-te, cala-te vento, acalma-te tempestade. E aquela tempestade, ela foi apaziguada por Jesus. E eles ficam ali maravilhados, dizendo, quem é esse? Que até o vento e o mar me obedecem. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração nesta manhã. Porque é no meio da tempestade, é no meio da luta que você vai conhecer o poder do nosso Senhor Jesus.
Ele criou os céus e a terra. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre esse vento contrário que tem se levantado contra a tua vida. E Ele quer mudar a tua história, mudar o quadro da tua vida. E eu venho nesta madrugada pregar para você e dizer para você, não importa a situação que você está vivendo. O Senhor Jesus, Ele quer acalmar essa tempestade e Ele quer trazer vitória para a tua vida. E eles passam no meio da tempestade, o vento é acalmado e eles ficam ali cheios de pasmo, maravilhados, dizendo, meu Deus, que homem é esse que está conosco no barco? Eu acho interessante que os discípulos, cada dia que andavam com Jesus, eles viam coisas sobrenaturais acontecendo. O poder de Deus, os milagres e maravilhas. E esse recado que eu venho trazer para você nesta manhã. Se você está com Jesus no teu lar, na tua família, nos teus negócios, essa tempestade que tem se levantado contra a tua vida vai cair. Ele não impede que tempestade se levanta. A prova ela vem, a luta ela vem, a batalha vem, mas, meu irmão, Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que opera milagre. Às vezes o vento se levanta para mostrar que há um Deus, para aumentar a tua fé, aumentar a tua confiança, para mostrar que há um Deus que zela por você. Há um Deus que luta e batalha por você. E Ele está no teu barco. Ele está na tua vida. Ele quer se manifestar na tua vida. Então o inimigo sabia que eles iam passar do outro lado e Jesus iria operar milagre ali em Gadara. Então ele se levanta aquela tempestade, aquele vento contrário. Mas Jesus tem o domínio de todas as coisas. Chega em Gadara, aquele homem que estava oprimido, aquele homem que está vivendo uma situação, quando Jesus desce do barco, ele vem de encontro com Jesus. Uma legião de demônios estava agindo na vida daquele homem. E quando ele depara com Jesus ali, ele se prostra e diz, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. É algo interessante, eu quero aqui deixar essa palavra para você. Que o nosso adversário, ele sabe quem é Jesus, ele conhece quem é Jesus. Ele sabe, ele vai com a boca dele professar. O que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Isso é muito interessante porque nós às vezes não sabemos o poder do nosso Senhor Jesus, o poder de Deus na nossa vida. O que o Senhor Jesus pode fazer por nós. Mas o nosso adversário, ele sabe, porque ele era cidadão do céu. Então, quando ele se depara, ele fala, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Vem me atormentar antes do tempo. E o Senhor Jesus vai repreender aquele espírito maligno, aqueles espíritos malignos que estava perturbando aquele homem. Que estava destruindo a vida daquele homem. Você vê que até aqui eu venho falando para você da tempestade que se levantou, porque sabia que do outro lado Jesus ia operar milagre, porque aonde Jesus chega, o poder de Deus acontece. Então Jesus chega em Gadara e dá de cara com aquele homem ali. E é muito interessante, porque o diabo quando ele age na vida da pessoa, ele cega a pessoa, ele rouba a consciência da pessoa. Ele rouba a mente da pessoa. E ele deixa a pessoa espiritualmente cega, sem visão. A pessoa não tem mais força para tomar as decisões corretas. E assim estava aquele homem em Gadara, vivendo uma opressão maligna, longe da família, longe do lar, assustando pessoas, sendo acorrentado por correntes, amarrado. Mas a própria Bíblia vai dizer que ele espedaçava as correntes, ele se cortava com pedra, ele vivia nu, comendo restos mortais no sepulcro.
Olha a situação em que o inimigo colocou aquele homem. E isso é muito interessante, porque a gente vê pessoas, muitas das vezes, comendo comida do lixo, nas ruas, oprimido pelo inimigo, dependente, químico, uma situação deplorável, uma situação que, humanamente falando, meu irmão, não é possível um ser humano que, com a consciência, em sã consciência, viver esse estado. Mas nós nos deparamos muitas das vezes com pessoas assim. Pessoas no mundo do crime, pessoas vivendo frustrado e muitas das vezes atrás das grades. E a gente pensa que tudo isso é normal, mas isso não é normal. Deus criou o homem para ser livre. Deus criou o homem como imagem e semelhança dele. Eu gosto de dizer isso todas as vezes que eu vou pregar. Só que o inimigo tem prazer de destruir o ser humano. Tem prazer de destruir a imagem de Deus. É o que estava acontecendo com o gadareno. Eu fico pensando que esse homem, ele tinha família, e tinha, porque a Bíblia vai dizer. Mas ele estava afastado da família. Porque se ele quebrava as cadeias, imagina dentro do lar o que ele não estava fazendo. Quebrando tudo dentro de casa, uma briga, uma destruição, uma vida deplorável. E ele vai agora viver escravo do inimigo. Muitas pessoas estão desta forma. Muitas pessoas, às vezes, pensam, eu estou numa luta, o meu filho, a minha filha, o meu esposo, o meu amigo, o meu companheiro de serviço, há uma guerra muito grande na tua vida. Vivendo uma situação que você não entende. Muitas das vezes você não sabe como resolver essa situação. E você entra, muitas das vezes, muitas pessoas entram numa angústia, numa aflição tão grande. Mas eu tenho uma palavra liberada para você. Jesus chegou na tua vida, Jesus chegou no teu casamento, Jesus chegou na tua história, meu irmão. Pega essa palavra que eu estou ministrando, pela misericórdia de Deus. Eu não sou pregador, eu sou alguém que vem aqui falar do amor de Deus nesta madrugada. Que essa palavra ela venha alcançar o teu coração, venha mudar a tua história. A tua luta não é contra carne nem sangue. A tua luta é contra os principados e potestades, o inimigo das nossas almas que vem para destruir vida, para destruir lar. Muitas das vezes você não entende o que você está passando. Você fala, meu Deus, eu não entendo por que eu estou passando por isso. O inimigo está entrando de uma maneira na tua vida que você olha para um lado, para o outro e fala, para mim não tem mais jeito. Talvez uma família que está assim, talvez você não está nessa situação, mas tem alguém que se encontra dessa forma, que não consegue ter paz, que não sabe por que ele está passando por aquela situação. E você precisa lutar pela tua família, você precisa lutar pelo teu lar. E Jesus chegou na tua vida, Jesus chegou na tua história, como chegou na vida daquele gadareno. Talvez a tua vida não seja tão complicada como a do gadareno, mas você está vivendo frustração, você está vivendo uma depressão, você está vivendo angustiado, abatido. E eu venho trazer essa palavra para o teu coração. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. E Ele me trouxe nesta manhã para pregar para você e para dizer para você que tem jeito, tem solução. Jesus chegou na tua história e aonde Ele chega, Ele vai mudar o ambiente, Ele vai mudar o lar. Basta você entregar a tua vida ao Senhor, dizer, Senhor, eu quero que o Senhor haja na minha vida, eu quero que o Senhor trabalhe no meu lar, trabalhe na minha casa. Aquele homem estava numa situação tão grande que ele já não tinha como ele clamar. Mas só que quando Jesus chega em Gadara, agora o inimigo, ele mesmo tem que se prostrar. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor como único e suficiente Salvador.
Chega naquele momento, o diabo, quando dá de cara com Jesus, ele fala: hoje eu perdi a batalha, hoje eu perdi. Eu estava aqui agindo na vida deste homem, eu estava destruindo essa vida. Eu estava trazendo tristeza para os pais desse homem, para os filhos desse homem, pela esposa, pelos irmãos, pela família desse homem. Não tinha mais esperança com esse homem. Seria ali o fim dele. Mas Jesus chegou na vida daquele homem. Assim como chegou na tua vida nesta madrugada, nesta manhã de quarta-feira. O Senhor Jesus me manda te dizer que tem jeito para a tua situação, tem jeito para a tua vida. Ainda há esperança para você. Deus quer trabalhar no teu lar. Aquele homem estava ali vivendo uma legião de demônios oprimindo a vida dele. Só que Jesus chegou, ele se prostra e vai dizer: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Esse mal que está perturbando a tua vida, ele vai ter que se dobrar diante de Deus e dizer: não tem mais jeito para mim, eu perdi essa batalha, porque o Senhor Jesus chegou na casa dele, chegou no lar dele, chegou na história dele. Jesus, ele vai repreender, expulsar aquele demônio sai da vida daquele homem que outrora vivia escravizado. Sai da vida dele aquela legião de demônios. E ele pede para entrar nos porcos que estava, uma manada de porcos que estava pastando naquele lugar. E aqueles porcos vão se jogar num despenhadeiro e se afogam no mar. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a libertação que o Senhor tem para a sua vida. Aquele homem, quem via ele oprimido, quem via ele ali vivendo nu, se cortando, se mutilando, como muitas pessoas muitas das vezes estão fazendo, se mutilando, se cortando. Agora aquele homem encontra Jesus e a vida dele muda. E algumas pessoas que via aquele homem naquela situação, chega num momento em que encontra aquele homem vestido, a consciência dele agora estava natural, ele já tem o pensamento normal, já pensava, porque antes ele não conseguia raciocinar, não conseguia pensar. Agora ele estava em sã consciência, vestido, transformado, e é isso que Jesus faz. Ele pega o lixo da sociedade, o resquício da sociedade. Essa pessoa que está vivendo uma situação, e agora ele vai transformar essa pessoa, transformar essa vida, mudar a história dessa vida. Aquele homem não valia nada para ninguém, o povo corria, o povo tinha medo dele. O povo não passava, onde sabia que ele estava naquele lugar, o povo ficava atemorizado. E isso é triste, irmão. O ser humano, em alguma pessoa, tem medo do ser humano. Porque vê a pessoa como um bicho. Mas agora Jesus chega para restaurar a vida daquele homem que estava vivendo naquela situação. E agora aquele homem estava vestido, porque Jesus tinha libertado, tinha transformado a vida dele. E ele agora quer seguir Jesus. Porque quando você está liberto, você não quer mais viver sem a presença. Não quer mais viver longe de Jesus. Porque quem te afasta de Deus é o pecado. Quem te afasta de Deus é o inimigo das nossas almas. Então aquele homem agora fala: meu Deus, eu preciso seguir Jesus. Eu encontrei o caminho, eu encontrei a solução para a minha vida. Só que Jesus fala para ele: vai lá e prega para a tua família, volta para o teu lar, volta para a tua família. E eu fico imaginando aquele homem voltando para casa. Aquele homem voltando para a família dele, chegando o povo admirado, dizendo: meu Deus, eu não acredito que essa é a mesma pessoa.
Muitas pessoas vão olhar para você e vão falar, não acredito que é o mesmo. Porque ele vivia a situação dele, e agora ele vai testemunhar da vida que ele vivia lá atrás. Ele vai falar, poxa, eu vivia numa situação em que o povo tinha medo de mim, eu vivia numa situação que só a misericórdia de Deus. Uma situação de bicho. Mas Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. Mudou o meu lar. Hoje eu tenho alegria. Hoje eu tenho alegria no meio da minha família. E eu acredito, meu irmão, que através da vida dele, muitas pessoas receberam o milagre. Porque quem viu, não precisava nem ele abrir a boca para dizer. Quem conhecia ele, falou, poxa, não tinha mais esperança para você, a gente olhava para você, mas Deus transformou a tua vida e eu quero conhecer esse homem que te libertou, esse homem que tem o poder de libertar. E agora aquele homem ele vai pregar e vai dizer, olha, Jesus me libertou. Jesus me curou dessa situação deplorável que eu vivia. Ele vai falar. E muitas pessoas vão aceitar ao Senhor Jesus também, vai procurar encontrar com Jesus através da vida de alguém que estava destruído. Segundo, a palavra vai dizer que ele pregou em Decápolis, onde tinham os homens intelectuais, homens sábios, estudados, doutores. E agora aquele homem que não tinha consciência da vida, da situação dele, aquele homem que estava com o lixo da sociedade, vamos dizer assim. Agora ele está pregando entre os doutores e dizendo que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma, e ele podia falar com propriedade, porque ele estava perdido. Ele estava numa situação em que ninguém acreditava na transformação daquele homem. Você já pensou a situação de alguém comendo restos mortais? No sepulcro, sendo acorrentado, mas nada conseguia prender aquele homem. De repente, Jesus chegou na história dele, Jesus entrou na história dele. Ele encontrou com Jesus. E agora a vida dele é transformada. A vida dele é mudada. E quantas das vezes você não está vivendo essa situação? Talvez a sua situação é muito mais simples de resolver. Mas você entrou num colapso. Você entrou numa situação que você, meu Deus, você não tem mais jeito para mim. Você não vê uma saída, mas eu venho trazer para você nesta manhã esse tema. Jesus quer libertar a tua vida, quer mudar a tua história. Que essa palavra ela possa entrar no teu coração, possa entrar no teu lar, possa entrar na tua vida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é a tempestade que chegou na tua vida, mas o Senhor está chegando, o Senhor está acalmando a tempestade, está chegando do outro lado para mudar a tua história, para mudar o quadro da tua vida, meu irmão, minha irmã. Pega esta palavra e fala, se Jesus mudou a vida desse homem gadareno que estava vivendo uma situação deplorável, ele vai mudar a minha história também. Não importa a situação, se o teu problema é maior ou menor do que o do gadareno, mas eu quero te dizer uma coisa, não é impossível para Deus. Ele traz à existência aquilo que não existe para mudar o quadro da tua vida. Não importa a situação, se é uma enfermidade, se é uma luta espiritual, se é uma batalha, Deus vai mudar a tua história. Meu irmão, você que me ouve, não importa onde você está, do outro lado do Atlântico, do outro lado do mundo, recebe essa palavra nesta manhã, toma posse da vitória. Toma posse do teu milagre. Jesus vai mudar a tua história e vai quebrar
todas as correntes malignas que têm acorrentado a tua vida. Você não tem sucesso no trabalho, você não tem sucesso no casamento, a tua vida sentimental está destruída, a tua vida espiritual está destruída, mas eu trago essa palavra nesta manhã para você. O Senhor Jesus chegou na tua história hoje através desta palavra. E não sou eu que faço, não sou eu que opero. Esta palavra ela tem poder para mudar, para transformar. Não é por acaso que está registrada aqui no livro, na Bíblia. Esta palavra é para que você possa acreditar que vai haver transformação na tua vida, vai haver transformação no teu lar. Tua vida será transformada pelo poder da palavra do Senhor. Eu estou aqui nesta manhã, daqui a pouco eu vou dobrar o meu joelho. Eu não venho aqui tocar trombeta, dizer que eu sou um grande homem de oração, não. Pela misericórdia de Deus, hoje eu vivo em oração, pedindo a misericórdia, até porque eu preciso estar numa intimidade direta com Deus. Então eu vou ficar até às 6 da manhã clamando aqui, eu quero orar pela tua vida. Você pode deixar seu pedido de oração, pode mandar no Messenger uma mensagem, eu estarei te respondendo. Se puder, eu falo com você no particular. Eu estarei orando pela tua vida, orando pela tua família aqui. E você pega esta palavra, meu irmão. Sai da situação que você se encontra. Sai da situação que você está vivendo. Pega essa palavra. Talvez as pessoas não querem mais nem ficar perto de você. As pessoas estão falando, não dá para ficar perto desse camarada. A situação que ele está vivendo, né? Porque as pessoas gostam de estar perto de quem está bem. Né? Quando nós estamos bem, então, vários amigos. Né? Mas quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, ninguém quer estar perto. Mas eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Toma posse dessa bênção aqui, que Deus vai transformar a tua vida. Isso eu te garanto, através da palavra, porque eu já fiz desafios com pessoas. Orei por pessoas e disse, não porque eu sou, meu irmão, deixa claro aqui, mas porque Deus é o Todo-Poderoso e não tem impossível para Ele. Não tem impossível para Deus. Deus vai transformar a tua vida de maneira sobrenatural. Mas se apega ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Porque Ele tudo fará na tua vida. Não importa, mas é muito difícil. É esse impossível que você está vivendo que Deus vai transformar. É esse. Porque Ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. E você vai ver o milagre de Deus na tua história. Eu quero orar por você nesta madrugada. Eu quero clamar por você, pela tua família. Você que está em casa, você que perdeu o sono, ou você que vai ouvir essa palavra ao longo do dia de quarta-feira, eu não sei quando você vai ouvir essa palavra. Toma posse da vitória. Toma posse da bênção. Em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu venho clamar, Senhor, por esse ouvinte. Senhor Jesus, ó Pai, essa pessoa que me ouve nesta madrugada ou ao longo da quarta-feira, ou talvez, Senhor, ó Deus e eterno Pai, essa palavra demore um pouco mais para chegar até essa pessoa, para ele visualizar esse vídeo. Eu venho pedir, Senhor, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha colocar por terra todos os principados e potestades malignos que têm agido na vida dessa pessoa, que tem destruído a história, destruído o lar, destruído, Senhor, os planos, os projetos dessa pessoa, essa pessoa que não tem mais força, Pai, meu Deus, para resolver os problemas. Eu venho, Senhor Jesus, ó Deus, pedir, ó Deus, a intervenção divina na vida dessa pessoa, para que essa pessoa ela venha ser transformada pelo teu poder,
pela tua glória, que essa pessoa ela venha ser alcançada pelo teu Espírito, Pai, que este mal, essa obra contrária, Senhor Jesus, esse espírito maligno, essa obra de magia negra, Senhor Jesus, essa maldição que foi lançada neste lar, nesta família, ela venha cair por terra. Senhor, eu estou aqui em teu nome, Senhor Jesus, ó Pai, eu estou aqui, Senhor, para profetizar na vida da pessoa as bênçãos do céu, ó Deus, o poder da glória do Senhor entrando na história dessa pessoa, ó Deus, vai arrancando todos os laços de morte, todo espírito maligno, todo espírito do mal, vai transformando esta vida, transformando este lar, mudando essa história. Queima, Senhor, todo o poder das trevas, queima todo o mal, Senhor, esteja desfeita agora todos os principados e potestades que têm causado na vida dessa pessoa. Que a alegria, Senhor do Senhor, venha estar sobre essa vida. Que essa pessoa venha ter força para sair dessa situação. Que essa pessoa venha aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador da vida dela. Que a vida dessa pessoa ela venha ser mudada, venha ser transformada. Em nome do teu Filho amado, Senhor. Assim como o Senhor fez com o gadareno. Faça, Senhor, dentro deste lar. Faça em meio, Senhor, essa empresa que está indo de mal a pior. Ó Deus, esse empresário, Senhor, essa pessoa que está vivendo um caos. Eu clamo agora, Senhor, meu Deus, que está à beira da morte, que não tem encontrado, você tem pensado em tirar a própria vida. Ó Deus, que tem se mutilado como o gadareno. Senhor, mas ele voltou para casa. Senhor Jesus, ó Pai, restaurado. E agora ele passa a ser um pregador da tua palavra. Que essa pessoa ela venha ser restaurada pelo teu poder. Essa pessoa ela venha ser curada, Senhor, transformada pelo poder da tua palavra. Eu profetizo bênção. Eu profetizo, Pai, transformação neste lar. Em nome de Jesus. Amém.